Você sabia que o segredo do sucesso para empresas como Amazon, Netflix e Google vai muito além da inovação? Ele está por trás de um conceito chamado ambidestria organizacional. Agora, você deve estar se perguntando, o que exatamente é ambidestria organizacional? E mais importante, como aplicar essa estratégia na prática na sua empresa? Ambidestria organizacional é o segredo do sucesso para empresas equilibrarem dois mundos: o sucesso da eficiência operacional, mas também a exploração de novas oportunidades. Em outras palavras, é fazer o presente funcionar bem enquanto você explora o futuro. Esse é o equilíbrio que separa as empresas que prosperam na nova economia daquelas que ficam somente no passado. Mas por que isso é importante? Porque a gente vive em uma sociedade e em uma economia em constante mudança. E se adaptar a essas mudanças é fundamental para que a gente continue crescendo e obtendo sucesso. Assim, a gente consegue se adaptar constantemente a essas mudanças e evita ficar para trás. Mas a magia, o segredo dessa história é que a ambidestria não está restrita somente às empresas que eu mencionei no começo desse vídeo. Você também pode aplicar ambidestria na sua empresa. Qualquer empresa, de qualquer porte, pode começar a aplicar esse conceito para se adaptar às mudanças de forma mais rápida. Nesse vídeo, eu vou abordar um pouco mais sobre esse conceito, explicando o que é ambidestria organizacional, dicas práticas e como você também pode aplicar esse conceito na sua empresa. Se você quer transformar sua empresa em uma máquina de eficiência e inovação, fica comigo até o final desse vídeo. A ambidestria organizacional pode parecer um conceito meio complexo a princípio. Em essência, ela diz respeito à capacidade de uma empresa explorar dois aspectos fundamentais do processo de inovação. Podem parecer meio confusos, mas fica aqui comigo. São a exploração e a explotação. Exploração significa, de fato, explorar, buscar novas oportunidades de negócios, novas tendências de mercado, e diz respeito principalmente à capacidade da empresa buscar lançar novos produtos, novos serviços, novas formas de se fazer as coisas internamente para que ela ganhe penetração de mercado, crescimento, novas fontes de receita. Por outro lado, a explotação diz respeito a otimizar o que já funciona dentro da sua empresa. É garantir que os seus processos sejam eficientes, que você esteja conseguindo constantemente reduzir custos, otimizar os seus processos, ou seja, no final do dia, que a sua empresa está funcionando 100%, otimizada e sem muitos problemas, porque problemas a gente sabe que sempre vão existir. O grande desafio por trás do conceito que a gente está abordando hoje, ambidestria organizacional, é que esses dois conceitos da inovação, mais de exploração, e da eficiência, muitas vezes competem por recursos, tempo, atenção e disputam até mesmo a prioridade das empresas. E é justamente aí que esse conceito da ambidestria organizacional ganha força. Ele vem para garantir que enquanto a gente explora o futuro, busca por novas oportunidades, a gente vai também olhar para dentro da organização e vai constantemente buscar a otimização de processos. Então, a gente tem um olhar para o futuro, de fato, a gente está observando essas novas oportunidades, mas a gente não deixa de olhar para o presente e garantir ali os quick wins, né, a melhoria contínua, enfim, pequenas inovações incrementais que otimizam os processos, o cotidiano, com foco principalmente em eficiência, né, reduzir custos e promover pequenos incrementos de receita. Empresas que não encontram esse equilíbrio correm o risco de ficarem estagnadas. Você com certeza já deve ter ouvido o exemplo famoso da Kodak, né, ou da Xerox, empresas que eram líderes de mercado, mas que por não explorarem novos mercados, novos produtos, acabaram vítimas da obsolescência, né? Então, as máquinas analógicas inicialmente, as fotocopiadoras, né, impressoras, todos foram produtos que se não deixaram de existir, mas diminuíram muito a sua penetração, aí, aderência à nova sociedade. Um outro exemplo interessante é a Ford. No início dos anos 2000, enquanto eles otimizavam os seus processos para fundamentalmente reduzir custos e otimizar toda a operação, eles criaram células
para explorar novos designs, novas tecnologias que poderiam ser incrementadas aos seus produtos, aos seus carros, e trazendo também recursos relacionados à conectividade, o que manteve a operação saudável e constantemente otimizada no curto prazo, enquanto a empresa também buscava por novas tecnologias e soluções que pavimentariam o seu crescimento futuro. Um outro exemplo que talvez você não saiba, mas é o nosso tão querido Grupo Pão de Açúcar. No início ainda da última década, enquanto eles estavam constantemente otimizando a experiência da loja física, trazendo novas tecnologias para a experiência de consumo física, mas também digitalizada, né? Digitalização do ponto de venda, que a gente chama, eles também começaram a explorar tecnologias de desenvolvimento do seu e-commerce. Então hoje o e-commerce do pão é bem desenvolvido, de certa forma, e você pode fazer o seu pedido num aplicativo, retirar na loja. Essa experiência de omnicanalidade começou a ser criada e pavimentada nesse momento. Então veja só que a ambidestria, ela não é um conceito somente teórico que existe no campo das ideias, né, e que não tem aplicabilidade de fato no dia a dia. A ambidestria, sim, ela é uma habilidade, é uma competência que a organização precisa constantemente desenvolver para que ela continue observando o futuro, o seu crescimento, enquanto ela olha também e otimiza seu dia a dia. Então, uma boa forma de você começar ou aprimorar o seu olhar para o futuro e para o que a sua empresa vai ser, não somente no próximo ano, mas nas próximas décadas, é fundamental você desenvolver um olhar curado para as novas tecnologias e para a nova sociedade, a nova economia que a gente tem pela frente. Com isso, a gente precisa sim olhar o dia a dia, os processos, as inovações incrementais, mas criar pessoas e fomentar o desenvolvimento de uma cultura de inovação que, de fato, sim, olha para o futuro e que interage com essa sociedade, essas novas tendências, e de forma gradativa traz essas tecnologias, traz essas novas tendências para dentro da empresa. Então, se a gente tem uma operação 100% focada em otimizar o que já funciona, a gente perde a capacidade de olhar, interagir com o que vem pela frente. Aí é que surge a inovação. Então, a criação de áreas de inovação, por exemplo, ou de pessoas dedicadas a observar e ter um olhar mais carinhoso para essa nova sociedade, para essa tecnologia que vem pela frente, é fundamental para que a gente consiga equilibrar esses dois horizontes, né, esses dois universos, tanto de curto prazo quanto de médio, mais longo prazo também. Vou te dar um exemplo que talvez seja mais simples de entender, talvez não tenha tanto a ver com a sua empresa. Mas pensa na digitalização acelerada que a gente vivia já antes da pandemia, né, que a gente vivenciou ali nos últimos anos. A gente tinha um varejo físico muito forte, então muitas empresas, muitos pequenos empresários tinham a sua operação totalmente focada na experiência física, sem explorar ou dar muita atenção aos canais digitais. Então a gente tinha operações que fundamentalmente focavam em um tipo de sociedade, um tipo de comportamento do consumidor. E do dia para a noite, sem elas nem terem contato com esse novo canal, contato com, por exemplo, outras redes ou canais de e-commerce, elas foram forçadas por um motivo muito ruim, é claro, mas explorarem esse novo canal e a marcarem presença nesse novo canal e aprender com eles. Mas pensa comigo, e se antes delas serem forçadas a explorar esse canal, elas fossem gradativamente explorando esse novo canal, lançando pequenos experimentos? Então, o que performa melhor? Como que eu exploro, por exemplo, os canais de mídia paga? Como que eu marco uma presença social orgânica mais forte? Que tipo de conteúdo performa melhor? Será que vale a pena eu lançar um aplicativo? Como o meu público interagiria com esse aplicativo? Então, se esses pequenos experimentos fossem lançados antes de elas se verem forçadas nesse cenário a explorar isso, com certeza elas teriam ali, elas navegariam muito melhor nesse novo cenário quando elas não tinham outra escolha, né? Então elas já começariam de fato a ter uma presença melhor, a explorar melhor esse tipo de canal. E é isso, fundamentalmente, que a gente chama da parte de exploração, né? Você visualizar o novo, explorar novas oportunidades e otimizando essas novas oportunidades,
enquanto seu canal, sua loja física ainda está lá. Agora que a gente já comentou um pouco sobre a ambidestria, vamos comentar sobre as estratégias para que você tire esse conceito do papel e leve de fato ele para a prática. Estratégia 1. Crie equipes dedicadas à inovação. Uma forma clássica de você equilibrar esses dois processos é você dividir equipes em duas áreas, fundamentalmente, duas perspectivas, vamos dizer. Uma que olha de fato para eficiência, otimização de processos e outra para exploração, inovação, novas oportunidades. Isso não significa separar a empresa de quem olha para o presente e quem olha para o futuro. Essas duas áreas, essas pessoas com certeza, e elas devem fazer isso, interagir, trocar experiências do que elas estão observando que pode ser uma oportunidade, aí fazendo o vínculo com o que você já tem hoje. Então vamos imaginar, é um conceito que a gente pode trabalhar em outro vídeo, mas a inovação aberta. Enquanto a gente olha os nossos processos, com certeza a gente observa oportunidades de otimização. Perfeito. Existe uma tecnologia que se chama RPA, que é algo como automação baseada em robôs. Vamos imaginar que o time de inovação poderia perfeitamente observar esse desafio de melhoria que a gente tem desse lado, interagir com a equipe de melhoria contínua e eficiência operacional e buscar por oportunidades, por startups que potencialmente, ou projetos acadêmicos e empresas, que potencialmente endereçam uma solução avançada tecnologicamente e fazem essa solução interagir com esse desafio que a gente tem aqui na camada de processos. Isso se trata então de vincular o que a gente tem ali da parte de exploração de novas oportunidades com um desafio real de eficiência operacional. Um exemplo fantástico, e esse já é bem clássico, é a da Amazon. A Amazon surgiu como uma empresa de varejo online. E com essa exploração das novas oportunidades, eles hoje possuem uma das maiores empresas, né, uma das maiores tecnologias do mundo, que é a AWS, que é um serviço de armazenamento de dados em nuvem, enfim, eles têm uma série de soluções. Só que essa solução, aparentemente, que não tinha tanto vínculo com o primeiro negócio deles, de varejo online, venda de livros foi, afinal, a primeira atividade que a Amazon executou, eles conseguiram trazer e hoje é boa parte da receita da Amazon esse serviço de cloud, que é a AWS. Então, esse é um exemplo fantástico de como a empresa conseguiu observar novas oportunidades, observar o futuro, entrar em novos mercados, enquanto não deixou de olhar para o seu negócio principal. Estratégia 2. Alinhe objetivos de curto e longo prazo. Para que a estratégia não entre em pane, em conflito, em curto-circuito, é fundamental que a gente alinhe metas de curto e longo prazo. E que essas metas fundamentalmente estejam alinhadas e não sejam conflitantes entre si. Então, a gente aí começa a falar de certa tolerância a erro e a explorações que muito provavelmente vão ser invalidadas em algum momento. Então, a capacidade, a velocidade da gente testar e também invalidar hipóteses ao longo desse caminho, ela é natural e ela deve existir. Então, a tolerância ao risco, ao erro, de certa forma, quando a gente explora, quando a gente traz novas oportunidades para dentro da empresa, ela é fundamental. E esse alinhamento com a área de eficiência e com os objetivos e resultados de curto prazo surge aí. É bom todo mundo estar na mesma página para entender que nem todos os resultados vão ser construídos no curto. Então, o equilíbrio entre essas duas metas, essas duas visões de longo e de curto, ele se faz essencial para que a gente consiga, de fato, aplicar o conceito da ambidestria organizacional. Estratégia 3. Fomente uma cultura de aprendizado constante dentro da sua empresa. Nenhuma estratégia será bem sucedida se a empresa não incentivar a cultura da inovação. Por quê? Aí é onde a gente de fato fala sobre criar um ambiente em que os colaboradores se sintam confortáveis e estimulados a cultura, testar novas formas de se fazer as coisas e também trazer aprendizados de outras experiências que eles tiveram, seja nas suas outras experiências profissionais ou que eles estão visualizando no mercado, mas para dentro da empresa. Então, quando a gente fala dessa cultura de aprendizado contínuo, de tolerância ao risco, que eu mencionei um pouco antes,
é disso que a gente está falando, de criar esse ambiente para que os colaboradores, de fato, consigam explorar e testar novas soluções dentro da sua companhia. Exemplos claros de cultura de inovação envolvem letramento, então é o que a gente está falando de H0 ali, de desenvolvimento de pessoas no nosso funil de inovação, né, na nossa pirâmide de horizontes, vamos dizer. Depois a gente pode fazer um vídeo também sobre isso. A gente precisa letrar essas pessoas e capacitá-las para que elas consigam trazer novas soluções e conseguir aplicar novas soluções, novas tecnologias em seus cotidianos. Então, para isso, a gente precisa desenvolver de fato uma agenda de provocação e capacitação para que enquanto a gente acultura a organização sobre esses conceitos, letre as pessoas sobre todos os conceitos relacionados à inovação, né, dos mais clássicos até os mais específicos, a gente consiga também capacitar as pessoas para que elas sejam elas estejam habilitadas a aplicar esses conceitos. Aí surgem workshops, hackathons, treinamentos internos, universidades corporativas, uma série de soluções que você pode aplicar aí para começar a provocar e capacitar o seu time. Mas fundamental antes disso é que você explore a sua tese de inovação, as suas estratégias de inovação, para que você dê direcionamento estratégico e cada vez mais capte e execute projetos associados à sua estratégia. De nada adianta a gente ter também diversos projetos exploratórios na ambidestria organizacional, mas que a gente não consiga vincular de fato a uma estratégia coerente de longo prazo. Então tudo isso deve estar alinhado, obviamente, a um direcionador estratégico, para que você alinhe tanto a camada de eficiência quanto a camada de exploração de longo prazo para uma estrada, né, que a gente consiga colocar o nosso carro ali, lançar experimentos, mas observando o futuro em um caminho coerente e claro. Por mais que a gente ainda vai errar, a gente ainda vai invalidar muitos desses experimentos, é fundamental que a gente tenha isso muito bem alinhado e direcionado na nossa estratégia. Estratégia 4. Use a tecnologia como aliada do seu processo. Aí a gente está falando desde LMS, né, softwares como os de educação, de formação continuada, quanto softwares que se apoiam em tecnologias como inteligência artificial para desenvolvimento de projetos. É fundamental que você observe e traga a tecnologia como aliada. Por exemplo, a Quicker é uma plataforma de gestão da inovação que utiliza a inteligência artificial tanto para a otimização de processos, quanto também para o desenvolvimento de programas de ideias gamificados que utilizam a inteligência artificial para desbloquear o engajamento dos times na proposição de projetos alinhados à sua tese e aos direcionadores estratégicos da área de inovação. Então, ali na plataforma, você garante que toda essa sua esteira de inovação vai funcionar baseada de fato em norteadores estratégicos que funcionam e que vão garantir que os seus carrinhos ali, os seus experimentos, eles vão seguir um caminho alinhado ao seu futuro, enquanto você também executa, capta e desenvolve projetos no seu curto prazo, os projetos de eficiência operacional. Então você consegue executar tudo isso em um mesmo ambiente, que é uma plataforma digital. Eu não estou falando só da Quicker não, você poderia utilizar outras plataformas também que não somente focam na inovação, mas também em gestão de projetos ou tecnologias que vinculam diferentes plataformas que você já usa, como tecnologias baseadas em API, enfim. A gente tem uma infinidade de possibilidades. Por fim, lembre-se que desenvolver a ambidestria não é um processo com data específica para conclusão. Ele é contínuo, ele é vivo, ele envolve aprendizado, capacitação, desenvolvimento e comprometimento também fundamentalmente. Isso não somente de quem executa, mas também da liderança que habilita e estimula todas as pessoas envolvidas nesse processo para que de fato elas consigam aplicar e desenvolver com segurança, de certa forma, um respaldo, esses projetos que levam a organização para o futuro, enquanto também ela está observando e executando o seu presente. Estamos chegando no final desse vídeo, mas eu tenho certeza que esse é apenas o começo da sua jornada para aplicar a ambidestria organizacional dentro da sua empresa. Lembre-se que ele é muito mais do que uma tendência, ele é uma realidade e deve ser desenvolvida em um ambiente tão dinâmico quanto esse que a gente vivencia hoje, em que as soluções deixam de existir mês após mês, ano após ano, e o que antes a gente visualizava ali, que as empresas permaneciam, prosperavam
por décadas e décadas com os mesmos produtos e os mesmos serviços, não é uma realidade hoje em dia. Então, cada vez mais a gente precisa observar e aplicar técnicas e estratégias para que a gente antecipe esse futuro, e a melhor forma é explorando. Nesse vídeo a gente explicou ali um pouco do conceito do alinhamento estratégico, como você pode criar equipes dedicadas à inovação, alinhar metas de curto e longo prazo e algumas boas práticas que você pode levar em conta no desenvolvimento aí da ambidestria organizacional. Falamos sobre a importância da cultura e da tolerância à experimentação e da exploração de novas oportunidades e como isso impacta também no dia a dia para que você possa, de fato, obter sucesso. E agora eu quero saber, qual dessas estratégias e dessas dicas fez mais sentido para você e para sua empresa? Dá para começar a aplicar alguma delas ou observar o desenvolvimento de novas soluções já hoje? Deixa aqui para mim nos comentários, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui da Quikr, deixar o seu like no vídeo e vamos por mais. Te vejo na próxima. Um abraço.